Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar. Vamos fazer o Evangelho completo para você que professa fé espírita sozinho possa fazer também na sua casa, né? Você professa fé espírita sozinho, você possa fazer. Para você que tem dificuldade para ler em voz alta, fazer algum comentário, então faça como algumas pessoas têm feito, muitas famílias fazem isso, reúnem a família no dia e horário específicos reservados para o Evangelho no Lar, para receberem Jesus como visita em casa, e aí põe no YouTube, na televisão, e a pessoa assiste, né? Isso é muito interessante e acompanha conosco, põe a água aí sua para fluidificar, vai dar tudo certo. Eu sou Fábio Pereira e é sempre um prazer enorme tê-los aqui conosco. Toda quarta-feira a gente tem o Evangelho no Lar, tá bom? A gente grava o nosso. Tem oração inicial, leitura edificante, nós estamos lendo o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu Vontade e Renovação. Só do livro Segue-me nós já temos 53 semanas, já 53 textos, esse é o 54º. Depois nós lemos o Evangelho, hoje caiu um trecho de Lázaro, do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, a lei de amor. A lei de amor. Esse é o trecho do nosso Evangelho no Lar hoje, ditado por Lázaro em 1862. Há algumas especulações de que esse Lázaro teria sido aquele amigo de Jesus, amigo dileto de Jesus, que Jesus o teria ressuscitado. Na realidade, a gente sabe que não foi ressurreição. Ele estava em estado de coma, vamos dizer assim, estado letárgico, mas não se sabe precisamente se é ele ou não. Há correntes espíritas que dizem que sim, há correntes espíritas que dizem que não. A gente vai aproveitar a instrução sem necessidade de saber se era ou não ele. É isso. Na sequência a gente faz a prece final, já com a magnetização, para a água fluidificada ter as características necessárias para as pessoas que nós vamos endereçar mentalmente durante a nossa oração. Então é isso, o circuito completo. Seja muito bem-vindo no nosso Evangelho no Lar. Não tem fins lucrativos esse canal, então se você se inscrever, se você apertar o positivinho aí, o joinha, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Se você compartilhar, ajuda mais ainda. Pessoas que você conhece que possam ter dificuldade para fazer o Evangelho no Lar, manda para eles, quem sabe eles começam a fazer e mais pessoas façam essa coisa extraordinária chamada Evangelho no Lar. Tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus para a nossa oração inicial, então. Como que eu faço isso, Fábio? Pensa em Jesus como você acha que ele é. Não importa como. Só pensa em Jesus como você acha que ele é. Tá bom? Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Gostaríamos também de cumprimentar seu Otávio, meu guia espiritual, e com isso cumprimentamos a todos os guias espirituais presentes. Muito obrigado pela presença. Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez estar conosco, mais uma vez estar em nossa casa. Nossa alegria é imensa e que satisfação, que honra tê-lo aqui conosco. Então, nossa gratidão eterna por isso. Nossa gratidão também, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado. Muito obrigado também, Senhor Jesus, por tudo de ruim que não aconteceu na última semana. E claro, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque afinal de contas, já foi. Não devemos mais, é hora de esquecer, é hora de usar como lição e não como âncora para que eu fique preso nele. Já foi. Obrigado por isso, Senhor. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir ao Senhor que não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, para que possamos ser úteis de alguma forma, para que possamos servir de alguma forma e principalmente aprender e aprender muito técnicas extraordinárias que o Espiritismo nos dá para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou, tanto quando veio como Jesus, como quando veio como Espírito de verdade, trazendo o Espiritismo. Assim sendo, mestre querido, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo. Com a sua autorização e permissão, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar. E que assim seja. Vamos lá então, vontade e renovação. No livro Segue-me sempre tem uma passagem do Novo Testamento
e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. A passagem que Emmanuel escolheu nesse item, vontade e renovação, é a da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. João, que escreveu essa carta, teria escrito essa carta no final do primeiro século, entre o ano 80 e 95 depois de Cristo, e é o mesmo que escreveu o Evangelho segundo João, né, e escreveu o Apocalipse. E nessa passagem ele diz: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque a mentira não vem da verdade. Emmanuel para no sabeis, mas o versículo completo diz: porque a mentira não vem da verdade. Tá? Então, só para entender, João nessa passagem estava em Éfeso, onde é a Turquia hoje, e escrevendo para aquela comunidade que estava saindo um pouco daquilo que João entendia, que Jesus era o Cristo, Jesus era divino. Não necessariamente como sendo o próprio Deus, mas que ele era de natureza divina, que ele era o Messias, o Cristo que todos aguardavam. Mas essa comunidade em Éfeso, onde é a Turquia hoje, estava muito ligada, muito focada em entender Jesus como um dos profetas, que não tinha nada de divino, e estavam desviando já daquilo que é o cristianismo, que o Espiritismo traz hoje, estava se perdendo. Então João chama eles de volta e fala: olha, tem coisas que são verdade que vocês estão levando como mentira e fica difícil. Vocês têm que ser o melhor que vocês conseguem ser, porque eu não estou escrevendo para vocês para contar nada de novo. Vocês já sabem isso que eu estou escrevendo. Só precisam se lembrar. Ele inclusive começa no capítulo 2, versículo 20, por exemplo, que é um anterior a esse. Ele fala: meus filhinhos, vocês já sabem a verdade. Então essa forma de João falar é o seguinte: acorda para a vida, moçada, que vocês estão desviando do caminho, porque é mais fácil imaginar que Jesus é divino, então ele faz aquilo tudo que ele fez porque ele é Deus, e a gente vai ficando numa situação mais preguiçosa, vamos dizer assim, que é muito que a gente faz isso em algumas religiões, ou a gente fez isso durante muitos séculos nas religiões que a gente fazia parte nas encarnações anteriores que nós tivemos a essa. A gente imagina que Jesus fez o que fez porque era Deus e não porque era um espírito evoluído que passou por todas as agruras que nós passamos, por todo o sofrimento que nós passamos, venceu tudo, portanto sabe o que cada um de nós passou e está passando. É um sujeito que está ao nosso lado, acessível, e não um Deus que eu não alcanço. E que passou tudo, sofreu tudo que ele sofreu, como homem que era, ser humano que era. Mas ser humano perfeito, com condições de passar por aquilo, explicando para nós, vivenciando para nós o guia e modelo da humanidade que ele é, enviado por Deus, né? Como fala na questão 625, esse Jesus que é homem, que é ser humano, que só não tem defeitos, mas que mostrou na sua encarnação a evolução relativa que nós podemos alcançar, que você e eu podemos alcançar. Dá para imitá-lo, afinal de contas ele é o nosso guia e modelo. Se tirarmos a reencarnação, tirarmos o espiritismo, tudo que ele falou é bobagem, e é um Deus que fez e nós não temos nada a ver com isso. Mas sabendo que existe a reencarnação, sabendo que existe a lei de causa e efeito, tudo que ele falou é extraordinário e a gente consegue colocar em prática se tentar. Certo? Basicamente era isso que o João já chamava a atenção da comunidade de Éfeso naquela época, que eles estavam envoltos a um negócio chamado gnosticismo. Tem hoje também. Que é um ateísmo que em Deus a pessoa até acredita, só não acredita no resto. Né? Até porque hoje, com as novas descobertas científicas e as novas descobertas cosmológicas, né, da astronomia, impossível não haver um criador. Não existe a mínima possibilidade de não ter havido um criador de tudo isso. Então, Deus, a maioria acredita. Mesmo aqueles que se dizem ateus, em Deus acredita. Só não acredita no resto porque são rebeldinhos. Né? Fazer o quê? Também já fomos, muito provavelmente. Mas vamos lá. Vontade e renovação. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis.
Evidentemente, o espírito encarnado surpreende na vida física muitas dificuldades que não consegue evitar, sejam as que se originam dos constrangimentos educativos da evolução, sejam aquelas outras que se lhe vinculam à liquidação dos desajustes por ele próprio perpetrados em existências anteriores. Ponderemos, no entanto, que muito mais numerosas são as dificuldades outras que ele mesmo cria, o encarnado, no trato da experiência comum, agravando o acervo dos compromissos menos felizes que carreia para a frente da jornada espiritual. Esse, em consequência dos deslizes do pretérito, traz determinadas peças orgânicas em condições delicadas. Entretanto, se persiste abusando das próprias forças, de que forma se lhe socorrer a saúde? Outro se revela, outra pessoa, outro grupo, outras pessoas se revelam no dia a dia por exagerada agressividade. E por isso mesmo, como subtraí-lo ao perigo que... De novo. E por isso mesmo, como subtraí-lo ao perigo se acalenta a declarada inclinação ao desastre? Como é que o plano espiritual vai proteger alguém que tem esse problema de agressividade se ele o tempo todo se coloca em perigo? Porque tem essa inclinação ao desastre, faz uma bobagem atrás da outra. Emmanuel fala bonitinho, né? A gente fala um pouquinho mais rasgadinho. Muitos anseiam por ternura e calor humano, transformando-se em azedume e incompreensão para os melhores amigos. São aqueles que cobram, cobram, cobram. Acho que a gente sempre conhece alguém que é assim, né? Ah, mas você não é desse jeito. Ah, mas eu tenho que fazer isso porque você não faz. Ah, mas porque eu sou desse jeito, você não é desse jeito. Esse azedume, como é que vai ser ajudado? Porque azedume é baixa vibração. Irritação, agressividade é baixa vibração. Abuso de toda ordem é baixa vibração. Todos nós queremos a felicidade e a paz. Todavia, é preciso reconhecer que a paz e a felicidade se nos levantam no íntimo. É aqui dentro que começa. Eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitemos Jesus por mestre, nos percutem a inteligência a todos os instantes da vida, não porque desconheçamos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, já que nos achamos informados de que, para sanar débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade funcione, sem o que será sempre impossível qualquer ação em nós mesmos no sentido de corrigir ou de resgatar. Nem tem muito o que falar, né? Nós sabemos a lei de causa e efeito. Por que a gente não faz a nossa parte, então? Por que a gente fica chateado quando acontece alguma coisa ruim? É normal a gente ficar chateado quando acontece alguma coisa ruim. Nós não somos de ferro, não somos robôs. Mas alguns instantes, tudo bem. Aí a gente já tem que voltar o raciocínio para o fato de que nós já sabemos que isso faz parte do nosso crescimento e que a culpa é única e exclusivamente minha. Eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou tudo de ruim que acontece na minha vida. Isso é um ponto importante. Não é o obsessor, não é o encosto, não é porque eu atirei pedra na cruz, não é porque eu colei chiclete na cruz, não é porque Deus está me castigando. Ah, o que Deus quer comigo? Você que plantou espinho, agora como é que faz? Percebe? A vida de todos nós, ela é uma estrada em círculo. Em círculo. É uma estrada em círculo. Se eu vou andando e plantando espinho, o que eu vou encontrar na frente? Espinho, hein? Eu plantei. E eu tenho que passar por ali. Se eu fui plantando espuma, se fosse possível plantar espuma, se eu fui plantando flores, o que eu vou encontrar? Flores. Então, se eu estou colhendo alguma coisa difícil hoje, a culpa é minha. Beleza. Vou ser então resignado. O que é ser resignado segundo o Espiritismo? Ser resignado segundo o Espiritismo é: não vou me revoltar contra Deus,
porque a responsabilidade é minha e não dele. E vou lutar com todas as minhas forças para sair da situação que eu me encontro. Isso é resignação. É isso que eu preciso entender. Eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitamos Jesus por mestre, nos percutem a inteligência a todos os instantes da vida, não porque desconheçamos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, já que nos achamos informados de que, para sanar os débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade funcione. Sem essa vontade, será sempre impossível qualquer ação em nós, mesmo no sentido de corrigir e de resgatar. E eu não tenho como resgatar um erro do passado, eu não tenho como corrigir um erro do passado com os outros fazendo por mim. Não tem. Se eu matei alguém ou várias pessoas em outra encarnação, e nessa pessoas me matam aos poucos, matam minha esperança, matam minha autoestima, matam o meu orgulho a cada instante, e eu sinto isso ferido lá dentro, o meu orgulho ferido, estão matando o meu orgulho. A culpa é minha, porque fui eu que plantei. Então não vou atribuir a outra pessoa. Mas sou eu que tenho que passar. Mas Deus, em sua infinita bondade, Ele é infinitamente justo e faz a gente colher. Mas é infinitamente bondoso que permite que nós tenhamos ombros amigos para colocar a cabeça. Braços amorosos que nós podemos segurar. Mãos estendidas que nós podemos agarrar. Remédios salutares para a alma, que são corações bondosos que estão dispostos a transmitir para nós, a compartilhar conosco a sua bondade. Precisamos ter olhos de ver. Certa oportunidade, um dos mentores que nos acompanha, o Sr. Joaquim, num momento muito difícil que eu passava, ele me dizia: você, metaforicamente, claro, né? Quando você está caindo, você cai assim, ó. E não tem como nós te ajudarmos. Ergue pelo menos as mãos para a gente agarrar. É uma metáfora extraordinária. Peça ajuda, perceba a ajuda, seja a ajuda para espiar pelo amor. Toda vez que a gente ajuda alguém, a gente está espiando pelo amor. Não se esqueça disso. A ajuda não pode custar cara. Custar caro. Uma ajuda que maltrata, que ofende, que está apontando o dedo. Aí não. Não faça esse tipo de ajuda. Porque na maioria das vezes fala mais de alguma coisa ruim que você tem dentro do que uma verdadeira vontade de ajudar. Essa frase, inclusive, é do filósofo Luiz Felipe Pondé. Quando, sob o pretexto de ajudar, eu acabo derrubando mais a pessoa, ferindo-a, sob o pretexto de ajudar, eu falo mais daquilo que me perturba aqui dentro do que necessariamente o auxílio que eu quero dar para a pessoa. Não é? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Claro que às vezes é importante você dizer algumas palavras relativamente ásperas para que a pessoa saia do círculo vicioso de pensamento que ela se encontra e consiga encontrar a verdade que ela não está vendo. Embora ela já saiba, ela está disfarçando. Mas a gente disfarça tão bem que a gente nem percebe que está disfarçando. Às vezes é necessário. Mas pare no momento em que você percebeu que a pessoa não quer. E quando é esse momento? Quando ela revida uma ajuda que ela está recebendo. Como é que alguém revida uma ajuda? Você sabe do que eu estou falando. Todos nós conhecemos alguém que revida ajuda. Você está ajudando a pessoa e ela te fere. E ela te fere. Ela está revidando a ajuda. Cuidado.
Pare antes que a pessoa revide. Ou se a pessoa revidar, você silencie. Silencie. Porque é impossível qualquer ação em nós mesmos, no sentido de corrigir e resgatar, se não vier de dentro, através da vontade. Eu preciso querer. Porque nós já sabemos a verdade. Muito raro um discurso de uma palestra. Não estudo não, estudo a gente normalmente está aprendendo coisas novas. Agora, numa palestra, muito raro a gente ouvir algo que a gente não sabe. Por que a gente não pôs em prática? Falta vontade. Fábio, mas eu não consigo. Divaldo Pereira Franco disse, quando a gente fala eu não consigo, na realidade, nós estamos dizendo eu não quero. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, Lázaro, em Paris, no ano de 1862, deu essa comunicação que Kardec chama de Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor. Essa Lei do Amor tem Lázaro, tem Fenelon, que fala também pela Lei do Amor, e tem... quem mais? Aí tem uma explicação do próprio Kardec, mas tem Lázaro, Fenelon e uma explicação de Kardec. E nós vamos ler o item 8, que é o que disse Lázaro, tá? Item 8, Fenelon, o item 9, o item 10 é a explicação de Kardec. Vamos lá. Diz Lázaro: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Perfeição. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, comum do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado para fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Conduz o homem à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar a matéria, da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isso é, que aperfeiçoar esses últimos sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres,
buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Eu acho que muitos de nós já lemos essa passagem. Eu me lembro de ter estudado muito essa passagem, muito mesmo, porque há muito tempo vocês devem ver, você que assiste sempre os nossos vídeos, eu falo assim, a pessoa tinha aquela sensação, porque sentimento é só o amor. Eu sempre fiz essa distinção por causa dessa instrução aqui dos Espíritos, a lei do amor, de Lázaro, que ele diz com muita propriedade que no começo o homem era só instinto, mais avançado e corrompido tem sensações, mais evoluído então tem sentimento, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Então o que nós temos, que nós chamamos de amor, mas que acaba, não é amor, é uma sensação que engloba o físico. O amor é algo transcendental, independe do corpo físico da pessoa, não é? Eu fiquei casado durante 10 anos e acabou o amor, eu me separei. Não. Havia algo que você interpretou que era amor, que não deixa de ser importante, mas não era efetivamente amor, e aí acabou. Se é amor, sublimou. E se sublima o amor, é diferente. Que é um ponto mais delicado. Não vamos entrar no mérito da questão. O fato é que o que nós precisamos buscar dessa passagem de Lázaro, extremamente importante, aliás, como tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o que impera em mim, em sua maioria, são os instintos, eu estou muito mais próximo da animalidade do que de Jesus. Estou muito mais no começo do que perto daquilo que se pode chamar de perfeição. E se eu sou governado por instintos, a terra em breve não poderá mais me abrigar, não poderá mais ser meu lar. E aí eu vou ter que começar de novo em algum outro lugar. Certo? Se ora eu sou capaz de grandes atos de amor e ora eu sou capaz de grandes atos de ódio, eu estou no meio do caminho. E já tenho condições de, em conhecendo a verdade, começar a combater esse ódio. Que era o que falava na lição de João, de Emmanuel, que a gente leu agora há pouco. Se eu sou capaz de amar e incapaz de odiar, já estou com um caminho muito avançado, muito à frente da massa, ou como diz Divaldo Pereira Franco, da grande malta, da grande galera, da base da humanidade que ainda não é capaz. Chico Xavier, por exemplo, era capaz de amar. Simples assim. Amar por amar. Abrindo mão de si mesmo, que hoje é considerado uma fraqueza pelos materialistas. E querem enfiar na cabeça da gente que isso é uma fraqueza. Querem enfiar a goela abaixo que a gente aceite isso. É um esforço hercúleo de grandes adversários do Cristo que estão conseguindo, infelizmente, retardar a evolução do planeta. Vão evitar? Não. Mas retardando a evolução do planeta, retardam a gente. Porque encontram na gente companheiros, coautores dessa barbaridade, desse atraso do mundo. Quando nós damos vazão aos instintos em vez das qualidades. É o que é, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus mais uma vez. A água já foi fluidificada, nós vamos agora só transmitir a nossa parte material, magnética, para finalizar então essa fluidificação, e durante a prece final nós vamos endereçar
o nosso pensamento em quem nós gostaríamos que recebesse essa água, tá bom? Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados que aqui estiveram, guias espirituais, seu Otávio, cumprimentando o Senhor, cumprimento todos os demais, seu Caibar Schutter, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Queridos amigos, muito obrigado pela presença, queridos amigos, muito obrigado pelas boas vibrações, pelas inspirações, por terem estado conosco até agora. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela visita que o Senhor fez à nossa casa, encheu-a de luz, e por isso, muito obrigado mais uma vez, por esse acréscimo de misericórdia, que aliás é o que a gente pede, mais um pouquinho desse acréscimo, para que, através dessa misericórdia que o Senhor ainda tem para conosco, nós possamos ser instrumentos da fluidificação dessa água, que nós gostaríamos que fosse útil, refazedora do perispírito e também do corpo físico, se for possível, das pessoas que cada um de nós agora vai pedir em pensamento. É isso, Senhor. Muito obrigado. Sabemos que mesmo antes da gente pedir, o Senhor já está providenciando, porque é extraordinário, né? E é por isso que a gente agradece já de antemão. Assim sendo, Mestre, demais queridos amigos, finalizamos o nosso Evangelho de hoje com o compromisso de na próxima semana que estarmos novamente para receber a sua visita à nossa casa. Que assim seja. Beijo no coração, meus queridos, e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.